Você realmente não quer saber sobre por que ainda não existe uma alíquota de CBS e IBS na reforma? Vamos pensar que a reforma tributária ela mudou a tributação enormemente. Retirou PIS, COFINS, ICMS, ISS e IOF e substituiu por outros dois tributos, CBS e IBS. Esses dois tributos são, no caso do CBS, da União, é federal, portanto, e o IBS dos estados, municípios e Distrito Federal. Quando você realiza o pagamento de tributos, no caso do IBS e CBS, este valor ele vai para algum ente. E, neste caso, ele vai ser distribuído entre os entes. No caso do CBS, em regra, vai para a União. No caso do IBS, nasce um grande problema. Para onde vai? Porque dentro dele existem dois tributos que, anteriormente à reforma, eram estaduais e municipais. O ICMS estadual. Cada estado definia as regras do ICMS, observando as regras que existiam também para o Brasil. Mas cada um definia as regras do ICMS. 2. O ISS. O ISS, todo município do Brasil definia o que incidia, o que não incidia, as hipóteses de isenção e assim por diante. Portanto, o IBS, ele reúne em si o ICMS, que era estadual, e o IBS, que era municipal. O ISS, melhor dizendo. E aí, nasce um grande problema da distribuição do valor. Se você paga R$10 de IBS, ele vai quanto para o estado de destino? Quanto para o município de destino? E é exatamente este o problema que ainda não foi resolvido para exatamente estipular qual é a alíquota do IBS e do CBS até agora. Porque existem setores da economia que ainda não teve uma organização sobre a carga tributária e uma efetiva negociação em relação ao que é justo ou não para esses setores. Existem áreas governamentais que ainda não se organizaram em relação à distribuição destes recursos. A União também tentando organizar essa negociação. Isso faz com que empresas, setores, um conglomerado de empresas, sindicatos, estados, municípios, os milhares de municípios no Brasil, e a União tem que se organizar sobre a distribuição dos valores, principalmente em relação a estados e municípios. São essas, portanto, as razões pelas quais ainda não existiu a definição de qual vai ser a alíquota final, tanto de CBS quanto de IBS. Tendo a expectativa, hoje existe uma expectativa de 28%. Mas a gente tem que lembrar que na própria disposição da lei da reforma tributária existe a previsão de que em 10 anos, mais ou menos, vai ser revista a carga tributária total para que não supere 26,5% de alíquota. Portanto, a expectativa é de 28%. E daqui uns 10 anos, mais ou menos, vai ter uma revisão caso supere 26,5%. Essa a expectativa. Por hora, não existe alíquota. Mas existe já uma expectativa de 28%, tá bom, pessoal? Essas são as razões pelas quais ainda não existe alíquota, tá bom?